Olá a todos, obrigado por se unirem à nova série Nova Vida. Estão conosco Rav Lightman. Olá a todos. Nós estamos dizendo na mesa como podemos transformar nossos relacionamentos para mudar nossas vidas e sermos felizes com amigos, família, trabalho. Nós estamos em um estado do qual não necessito mais ser casal. E isso está acontecendo desde dos anos 30 do século anterior, do século 20, e menos a família, ela seguia sendo como algo positivo. Eles não precisam tanto da família. Eu tenho seguro social, seguro saúde. Minha esposa, eu não sei onde ela está, com todas as suas amigas. São coisas que nós não podemos ajeitar, e a vida que passamos a formar, ela desgarrou toda a família. As crianças vão à escola, a todos os locais, e eu apenas me preocupo em dar-lhe dinheiro para todas as atividades e todos os estudos adicionais, e isso é tudo. E com a minha esposa, eu me encontro apenas de manhã, nem sei porque as crianças vão ao jardim da infância, quem é apenas a disputa de quem os leva, quem os traz, e depois como vamos ao trabalho, e à tarde, se eu posso, ajudo a minha esposa com as atividades do lar, a lavar a roupa e fazer todas as outras coisas. Não é uma família, diz o Ravi. Eu sinto que não tem calor em casa, apenas quando a esposa chega. Eu não recebo em casa algo que, como se estivessem me esperando, se estivessem dispostos a me dar um canto quente, bom. Eu chego em casa e me trazem os chinelos e uma cadeira. Não é uma coisa assim, eu não falo sobre a sensação física, mas a sensação de estar no lar. O homem sente como no trabalho. Ele trabalha e corre, é um trabalhador também em casa. Ele segue sendo um trabalhador em casa. Deve fazer as coisas, as tarefas. E quando vão para a cama, estão completamente esgotados, cansados, não tem o que fazer. Nós formamos, não nós, isso é uma pergunta. Quem nos formou nesta vida, mas nos deram um ambiente, uma vida que causou o desgarro da família? Quem fez isso? A gente. E de propósito, que desejavam ganhar muito dinheiro e domínio. Eles causaram para que a sociedade humana tomasse essa forma, porque convém. Convém colocar mais pessoas nos locais de trabalho, por quê? Porque cada um recebe alguns dólares de ganância, e então eles veem em nós um sistema que lhes traz dinheiro, traz alguns dólares a mais. Nós somos um sistema para poder tirar do sistema, o maior benefício. Então, o homem vive num conflito. Por um lado, a sua felicidade e união está dentro da relação, e por outro lado, é como se ele não tivesse interessado nessa relação. Ele não está interessado porque todo o ciclo da vida, não podemos realizar nele a relação correta. Ele foi educado
Inicialmente assim, porque durante dezenas de anos, com todo o desenvolvimento que nós falamos como se fosse um desenvolvimento psicológico e toda a ciência para o homem, por quê? Porque não ensinamos como corrigir a nossa vida. Quem está interessado, que continue dessa maneira. Como nós temos o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, o homem é o centro da realidade. Desejamos que o homem sinta-se bem. Tudo está formado de uma maneira completamente oposta. Onde está esse homem que sente-se bem, diz o Gandhi? De acordo com as estatísticas, todos estão deprimidos, estão chateados, eles precisam de psicólogos e psiquiatras e mais coisas. As crianças estão disturbados, com distúrbios. Não importa quem é a causa, eu não quero apontar com o dedo, mas seguro que tem aqui o nosso ego, nós podemos falar pessoas egoístas que nos dominam, mas depois de tudo estamos num ambiente que nós somos o resultado dele e não temos que ir a um homem comum e começar a culpá-lo, que ele deve se comportar de uma maneira diferente do que se comporta. Ele se comporta assim porque ele foi educado assim, porque assim ele recebeu, assim ele foi deixado crescer e assim ele se comporta no seu ambiente. Ele vê exemplos de toda espécie de coisas e assim ele se comporta. A moça diz, hoje em dia compreendemos melhor, compreendemos um pouco melhor que, na verdade, todas essas coisas doem o coração. Tem muitas crianças que doem o nosso coração. Eu falei há 2 palestras atrás porque os psicólogos não se unem e organizam um encontro como há em outras áreas e exijam que haja uma mudança na sociedade. O que é que eles fazem? Assim convém a vocês trabalhar em silêncio, receber dinheiro do sofrimento das pessoas e assim continuamos em frente. Vocês não podem dizer que vocês sofrem junto com as pessoas, porque vocês não sofrem. As pessoas sofrem. Vocês têm prazer, vocês gozam disso. Perdoem que eu diga assim. Orem diz, aqui nós estamos fugindo do tema, vamos voltar ao tema. Quando o homem sofre de todos esses fenômenos, nós desejamos falar através das pessoas, eu gostaria de focar novamente o tema. Nitsa, por favor. Comece a palestra. Na verdade, é que começamos assim. O Ravi diz, eu desejava resumir tudo em uma frase. Se no sistema educacional novo, onde educamos ao homem, formamos, através de educadores, um sistema, uma conexão correta entre eles, se não fizermos isso, não chegaremos a nenhum resultado bom. A pergunta é que se nesse projeto podemos, dentro dessa observação, um processo de educação novo. Sim, é possível, diz o Ravi, continua a moça. Está claro que aqui nós temos muita gente que sofre e deseja uma solução. E hoje em dia a dificuldade simplesmente é insuportável. Se podemos, nesta oportunidade, nos direcionar e dar uma noção correta para o homem, é o que desejamos fazer. Então passaremos agora a um tema do qual falamos anteriormente, sobre a renúncia. Quando falamos entre nós, dissemos que é muito importante explicar cada palavra, qual é o seu significado, porque no assunto da renúncia, as pessoas podem levar exemplos incorretos. Por exemplo, muitas mulheres, também homens, mas em especial mulheres, que para ter
calma no seu lar para não entrar em disputas, para que haja silêncio, e estão dispostos a renunciar muitas coisas. De vez em quando até sentem que, como se perderam algo de si mesmas, como se renunciarem aos seus desejos, às suas necessidades, até que no final elas sentem que estão sentadas frente ao sistema que elas não sabem o que fazer lá. E o resultado que elas recebem, ao invés de receber apreço pelas suas renúncias, porque elas estão dispostas a renunciar e a perdoar, ao contrário, elas recebem desprezo e falta de respeito. Então, como pode-se renunciar de uma maneira correta? Pergunta. O Ravi diz, não é a relacionar-nos, devemos nos encontrar com a esposa no meio da mesa. Mas quando eu chego ao centro da mesa e ela avança para o centro da mesa, eu avanço e ela avança, nós renunciamos ao que somos agora para poder chegar ao centro onde estaremos conectados. Cada vez quando eu vou me unir com ela, eu mais e mais renuncio a mim. Eu avancei ao centro, mais eu me aproximei do centro, mais eu me distanciei de mim. De repente, nesse centro, eu posso ver, quando eu olho para trás, quanto eu tenho que pagar para me unir com você. E ela faz justamente a mesma coisa. Pode ser que desse ponto de união pode justificar. E enquanto isso eu sou egoísta, eu devo renunciar a tudo isso ego, e ela também pelo lado dela. Mas eu não sei se ela renunciará. Eu sei que eu renuncio. Eu vejo e olho e eu penso que sou só eu que renuncio. E eu não assinto em mim. Eu vejo que eu devo mais e mais cortar de mim, cortar da minha carne. Não ir ao parque e não ser assim, o assado, me preocupar-me com as crianças e fazer isso e o outro, renunciar a milhares de coisas. Eu lembro quando eu era uma criança ao lado da minha mãe. Não era assim. E o homem, no seu subconsciente, ele compara os estados. A sua primeira mulher é sua mãe. E ela não exigia que ele renunciasse para estar apegado a ela. Ele estava apegado a ela desde o seu nascimento. E aqui nós chegamos com o nosso o nosso parceiro, é muito dificuldade avançar. Cada um, quanto mais está de acordo com o outro, mais e mais ele renuncia às suas coisas, ele compreende que isso esteja claro. E então, se as condições de certa maneira apoiam, se nos convém, nós temos algo mútuo, algo grande mútuo, que podemos perder por outro lado. Pode ser uma casa, dinheiro, descanso, comodidade, algo que não receberemos um do outro. Há certas condições, certos problemas. De certa forma, teremos outros, mas, novamente, se estamos num ambiente, num lugar tal, com tecnologias, com todas as coisas, que, em essência, o que eu preciso depois de tudo isso? Nós temos uma vida na qual cada um tem o que tem. Não é que os ricos foram importantes e eram dependentes uns dos outros. Os pobres tinham uma parcela de terra, um pedaço de terra, uma casa, alguns hectares. Você tem uma casa e não tem nada mais na vida. Você vai renunciar a isso? Ela vai renunciar a isso? As crianças? São coisas obrigatórias, haviam certas condições. Hoje nada.
Você vai e aluga um apartamento e acabou-se. Já não estás em casa. Cada um tem a sua conta no banco. Eles não levam o salário para a família. Eu levo R$ 1.000 e ela R$ 1.000. E eu não compreendo isso. Eu comprei com meu dinheiro algo para mim. A mulher diz assim: o que significa do meu dinheiro? Não sei. Até hoje, quando eu recebo salário, esse salário entra na conta do banco. Nem ao menos eu sei o número da conta. Eu não tenho nenhum cartão. Eu não tenho cartão de crédito, diz o Ravi. Tudo está nas mãos da minha esposa. Para que eu preciso disso? Assim é até hoje em dia. E também quando eu tinha um negócio muito grande, nunca tive contato com dinheiro. O dinheiro pertence à casa, à mulher. Hoje em dia não tem uma coisa assim. E eu nunca posso criticar o quanto ela gastou. Assim, não é o meu assunto. Assim eu fui educado. Não tem uma coisa assim. Você casa e não se divorcia. Assim me ensinaram. Você tem que criar as suas crianças, que cada um tenha uma profissão, que eles se casem, que eles tenham uma casa, um apartamento, algo. Você tem que empurrá-los para a vida. Você ganha o dinheiro pertence à família. É o que eu recebi e recebi isso um exemplo muito forte. Eu tive muitos exemplos assim. Nesse projeto, nós desejamos ser muito práticos e está em frente a nós a pessoa que está escutando o programa, porque o senhor falou da renúncia, estamos aqui no ponto de contato. Para quê? Se fosse pessoas ricas ou nobres, então a pressão social, ou pobres, eles têm uma parcela, um pedaço de terra, uma casa, tinha algo que a pessoa tinha conveniência de distanciar-se de si mesmo e viver no casal. Mas hoje não tem para que fazer isso. Não tem. O que eu ganho disso? Que eu me anulo, então me falta o propósito, a meta, apoio mútuo, necessidades nas relações. Hoje eu posso, mas amanhã eu posso me divorciar, porque não tem nada que me obrigue, que me sustente nesse apoio social. E eu me lembro quando eu era jovem, para me divorciar-se era um procedimento muito grande. Até tinha que se publicar no diário um aviso que você ia se divorciar. Era muito surpreendia as pessoas. Hoje não é uma coisa assim, hoje é muito simples. Mas o propósito da pessoa entende que ela se sente mal. Ele compreende que tem que renunciar, não é simples renunciar, mas ela sofre nas suas relações e convém de repente fazer isso. E depois o senhor ouve que renunciamos para chegar a um ponto de união. Como eu realizo isso? Aqui abrimos os cursos, ensinamos as pessoas todos esses assuntos da psicologia e tudo. A pergunta é: se sem apoio social podemos realizar isso? É uma grande pergunta, diz o Ralve. Se podemos realizar isso de tal forma que a família venha e seja uma boa família agradável, rica. Nós precisamos de apoio social do ambiente, mas o ambiente também é televisão e livros, tudo, diz o Ravi. Vamos tratar de focar. No momento que nós mandamos um homem a um ambiente mais distante, é uma boa ideia, mas não é prático. Mas se nós temos uma direção do livro, eu vejo o programa, nós precisamos de um ambiente. Como o ambiente pode ajudar o homem ou apoiá-lo? O Ravi diz:
o apoio, o ambiente, o programa, o livro, não. Quando ele não está nos observando, é como se ele estivesse num curso. Mas nós não somos o ambiente. O ambiente significa o público em geral, a opinião pública, a opinião do mundo, diz o Rabi. Esse é o problema. Que se você tivesse apoio de fora, apoio externo, o homem é um animal social, ele se alimenta disso. Isso não podemos manter. 1000 cursos passarão, saem às ruas, e no cérebro ele recebe o que acontece na rua, e o ambiente o domina. É por isso é excelente que façamos cursos, mesas redondos e toda espécie de palestras. Pouco a pouco, através disso, chegaremos a um estado no qual as pessoas desejarão mudar o seu ambiente. Todas as coisas para começar a trabalhar de uma forma diferente. Eu digo que de todas as maneiras nós temos que compreender, diz o Rabi. Não digo que não tem que fazer, que o nosso propósito, através de que nós chegamos ao indivíduo e lhe damos cursos, nós devemos expandir largamente a uma superfície muito grande, para que dentro desse espaço tão grande podemos mudá-lo através da opinião dos meios de comunicação, para que recebamos deles apoio. Apenas dessa maneira poderemos educar ao homem e tratar ao homem e estarmos seguros que eles seguiram no caminho. Nós devemos atuar em 2 planos. Primeiro, no plano pessoal, de dentro para fora, e no plano social, de fora para dentro. Nos 2 planos que atuamos nesse projeto, nós não falamos sobre o plano social. Nós sabemos que tem uma sociedade e sem isso não tem coisas, casos que mudam. Nós devemos organizar os indivíduos num grupo, porque assim eles terão apoio internamente no grupo. Digamos, 20 pessoas que vão ao grupo e também começar a trabalhar formando o homem. Digamos, por exemplo, que devemos ensinar o assunto da renúncia. Nós temos uma imagem básica, que nós temos o ponto no centro. Nós temos um casal, 2 indivíduos, e cada um faz um passo cada vez. O problema é que cada passo é que ele se distancia das suas condições originais. Eu exijo isso e tenho uma lista. 100%, a mulher diz isso, eu exijo isso. E tem uma lista do seu 100%. E agora começamos a avançar. Bom, nós nos aproximamos mais um do outro. Nas nossas listas nós podemos ver que ela vai se apagando até que... Eu não sei se fica alguma coisa, talvez uma xícara de café, ela vai me servir e não sei o que mais. De todas a comodidade, de tudo o bonito que nós tínhamos anteriormente, que era organizado, que eu recebia, de toda a relação que eu tinha com ela. Esse é o casal. Não, esse é o sistema. Eu não disse de uma maneira correta, clara. Nós desejamos trazer o casal, diz o Oren. O Rabi responde, sim, de outra forma você não vai conectá-los. Nós falamos de 2 pessoas que eles são egoístas, que cada um tem uma exigência no seu entendimento interno, que é cômodo e bonito, enquanto cada um deve servir ao outro. Mesmo que eu os ame e de toda a vida, isso significa que eles me servem a mim.
Eles são esse objeto que eu tenho prazer disso de uma maneira oposta, mas de certa forma é assim. O Ori diz, eu não compreendi. Bom, é interessante o que o senhor falou, mesmo que eu estou disposto a renunciar a tudo e entregar tudo, trazer todo mundo, o seu mundo aos seus pés, aos pés do meu parceiro, o que eu faço, eu tenho prazer que eu lhe trago o mundo todo. Então ela, aqui, também para mim, é o mesmo objeto que, através desse ato para ela, eu tenho prazer. Para que eu trago o mundo todo aos seus pés para ter prazer, porque dessa maneira eu tenho prazer. Isso se chama doar para receber, diz o Rabi. O Oren diz, não dessa maneira nesse programa. Ela tem prazer, eu tenho prazer, todos têm prazer. Isso será perfeito. É uma pergunta, diz o Rabi. Sim. Não, me parece que é excelente, o Oren disse. O Ravi diz, não é excelente, não se escuta bem. Cada um que dá prazer ao outro, nós voltemos à renúncia. De acordo com o que eu conheço na vida, não é que pode ser que seja algo ilusório que nós desejamos que aconteça. Hoje, no plano egoísta, assim deve ser, diz o Ravi. O Warren diz, o senhor falou, fez a sua lista, tem a sua lista. Dessa maneira, nós não podemos realizar. A solução tem que estar acima disso. Falamos agora. Eu vejo que eu não me expresso corretamente. Nós falamos sobre o plano da mesa, o plano egoísta, que desta maneira nós não poderemos chegar a nada. Mesmo que tenhamos o apoio da sociedade, eu sinto que eu renuncio. Hoje eu não estou disposto a renunciar, porque eu não recebo nenhum apoio de ninguém. Não tenho um pedaço de terra, nem casa, nem nada. Eu renuncio e acabou. Eu renuncio a ela e não a minha comunidade. Pode ser que nós possamos existir de uma maneira recíproca, mútua, porque o nosso egoísmo é muito grande. Houve um tempo que o ego era pequeno e a que eu ia renunciar. Ela recebeu a sua educação, ela se encarregava de todos os seus irmãos e irmãs, de mim, limpar a casa, trabalhar com as vacas e com as cabras. Hoje tudo é diferente. Hoje, é certo, tudo é diferente. Hoje estamos de uma maneira mais igualitária. Então, como se nós deveríamos aportar a nossa parte. Nós não poderemos manter a família dessa maneira. O rompimento da família chega a uma situação, um estado que não se corrigirá até que nós não nos aproximemos do casal e lhe mostremos que tem um valor mais elevado que manter a família, que eles estejam juntos. Hoje em dia você não tem com que atiçá-los, como fazê-los ficar juntos. Hoje não tem porquê. O homem tem interesse, cada um tem no seu quarto, na sua área, no seu departamento, no seu escritório, estudando. Eu não preciso de nada mais, nós vemos isso com as nossas crianças. De uma maneira natural, eles se distanciam da família. Houve um tempo que a família morava num quarto, o pai, a mãe, as crianças e até os avós.
Hoje não tem uma coisa assim, que num quarto viva mais de uma pessoa. Cada um tem um quarto para si. Quantos quartos? 4, um para o menino, uma para a menina, para o mais velho, para o mais novo. E também eles não estão interessados no quarto. No momento que eles têm a oportunidade, eles se escapam para ter um apartamento para si. Eles alugam algo para não estar sob a influência dos pais. E que desejam dessa forma? Se nós crescemos para um ego tão grande, como podemos formar uma família? Como podemos mantê-la? É um problema, fora que a opinião pública e os hábitos, o costume, é algo que conhecemos hoje em dia em cada local. Então, o que é esse valor mais elevado? Perguntou Oren. O Ravi diz: se você mostra que hoje, que sozinhos eles apenas ganharão se eles mantêm o círculo familiar. Como? Vamos pensar sobre isso. De que maneiras? Como podemos dizer que eles vejam isso como um ganho, como essas relações? O que pode ser um ganho para o homem? Ele tem tudo aquilo que ele precisa. Ele ganha, vive sozinho na sua área, no seu local, ele tem um carro, ele vai no trabalho, depois do trabalho ele está com seus amigos, tem uma mulher, o que o obrigará a viver uma vida diferente. Ele tem seguro, ele tem médicos, ele não precisa de nada. O Warren diz, o senhor fala de uma pessoa solteira? Eu falaria sobre uma pessoa que está casada, com filhos. Convencer a um solteiro é algo diferente. Esse é o problema maior. O que pode obrigar ao homem? O Warren diz, o que eu não sei que pode obrigar. Invente uma lei para obrigá-lo. O Rabi diz, comida ele tem, sexo ele tem, casa ele tem, dinheiro ele tem, ele é jovem, tem dinheiro. Depois do dinheiro, o que tem mais? Honra. Depois do dinheiro tem a honra. E depois conhecimentos. Isto é o que podemos encontrar na pessoa, que é sobre essas qualidades nós podemos jogar. Honra significa se nós respeitamos ao homem que está na sociedade e se comporta de uma maneira que não gostamos. Tem que ser opinião pública. A opinião pública deve ser tal que reprove ao homem quando ele não esteja casado e não tenha uma família e não avance no trabalho com os outros. Nós tomaremos dele muito mais impostos, os obrigaremos a toda espécie de coisas, ou desprezaremos. Tem que ser a opinião pública da sociedade, que o homem sinta que ele está falhando. Warren diz, pode ser que isso não tenha nenhuma relação com a realidade, pode ser algo do futuro. O Ravi diz, se eu espero que a sociedade se corrija com esse programa daqui a 200 anos. Hoje em dia a sociedade está na direção contrária, como todas as espécies na natureza. Eles vão se extinguindo. Nós temos um projeto grande. Pegar a pessoa que é casada é algo bem distante. A pessoa que tem a família, tem filhos, ele sofre de uma relação ruim. Com relação ao que o senhor falou nos programas anteriores, se aqui nós temos um homem e uma mulher,
e eles estão juntos. Se podemos trazer essas pessoas do mal ao bem, de acordo com esses princípios, um dos princípios é a renúncia. Nós tomamos um exemplo e perguntamos como podemos renunciar. Nós precisamos aqui algo mais elevado para poder renunciar. Essas pessoas já estão casadas, já estão juntas. O Senhor fala que através da renúncia podemos chegar a uma vida melhor para que eles se sintam bem. Então, nessa imagem, não na imagens grandes, o Ravi diz, você todo o tempo me traz a um tal nível, há condições que você me dá são condições primárias, como qualquer problema que te trazem de matemática. Resolve o problema. Você me dá tais condições nas quais eu não posso ampliar nada, porque não podemos sustentar isso. O homem não queirá continuar na família, a mulher também não quer. Eu escuto isso de muitas mulheres, nós sabemos disso. E também a sociedade apoia. Nós temos toda espécie de problemas. Sim, tudo é oposto. Eu vou à casa dos meus pais às segundas e ela vai outros dias. E não podemos fazer nada, então não podemos renunciar porque não tem apoio, nem interno nem externo. Não tem para que renunciar. Mas se nós tomamos homens e mulheres, esses homens e mulheres que desejam formar uma família, que desejam estar numa boa relação entre eles, que tem uma inclinação para estar numa família. Eles não estão na família, não importa que eles não estão na família, que eles possam continuar com isso. Eu dou uma situação assim, um homem e uma mulher estão casados, querem continuar, mas eles não sabem continuar, eles querem um conselho. Se eles desejam continuar, nós devemos mostrar-lhes como encontrar prazer um no outro e como renunciar um ao outro. O Warren diz, nós pegamos o princípio da renúncia, nós pegamos como uma base. Dê-nos, por favor, mais detalhes. O que convém renunciar e o que não convém renunciar. Como podemos chegar a um estado estándar para sentir que eu renuncio e ela renuncia? Como podemos melhorar-nos? Somos duas pessoas que desejamos aprender como exercitar este princípio que o Senhor nos explicou. O Ravi diz, falamos de um casal casado com crianças. Através das crianças, é muito interessante, o Warren diz, pelas crianças. Quando eles estão juntos, diz o Rav, eles têm que trabalhar com as crianças. As crianças devem mostrar aos seus pais o quanto é importante vê-los juntos. As crianças devem ser os bons psicólogos da família. É desejável que conectemos a esta família outras 2 ou 3 famílias que apoiem uns aos outros, que estejam juntos, que façam atividades sociais mútuas, que estejam sentados juntos, não frente à televisão, tomar um café, sair um pouco, ou seja, o tempo todo eu tenho um bom exemplo do meu lado. De toda maneira, você tem que criar aqui causas que os obriguem a ficar unidos, manter-se unidos. E também, através dessa renúncia, cada um deve saber o que é que ele renuncia com relação à ganância, que essa ganância ele pode ver nas crianças, no trabalho. Você aqui o tempo todo fala sobre 2 egoístas
que estão no seu ego, com as suas personalidades, com o seu egoísmo que vai aumentando, com a sociedade que os influencia de uma maneira muito negativa. Devemos buscar as causas. Podem ser as crianças ou outros casais que possam reforçar e dar um bom exemplo. Pode ser que seja uma obrigação. Que obrigação? Uma tal obrigação que seja difícil desconectar a relação. Digamos, por exemplo, que eu e ela estamos trabalhando num negócio comum, mútuo. Temos, por exemplo, algo que nós temos em conjunto, uma casa, uma coisa que não podemos cortá-la no meio, como foi a senha do 200 anos atrás. Digamos, por exemplo, você tem que formar aqui uma relação, uma cadeia. O Warren diz, eu não os trato. Nós dizemos que eles podem por si mesmos. Eu não entendi o que o Warren diz. O Warren diz, é a coisa oposta. Hoje nós fazemos contratos para todas as condições. Você me diz que nós temos muito trabalho, por isso eu digo que nós temos que ir e buscar uma solução, uma causa que possa influenciar o homem através do alimento, família, sexo, dinheiro, honra e conhecimento. Não tem mais que isso. Podemos prover-lhes essas coisas, o que se relaciona mais com ele é a honra. Um problema pelo lado do comportamento das crianças, como eles se comportam e relacionam com o ambiente e a sociedade. O senhor fala aqui algo que é muito modernista, que eu escutei muito nas teorias da psicologia, nas metodologias da psicologia, que devemos trabalhar com as crianças e exigir que os pais trabalhem com as crianças juntos. O senhor refere-se a compartilhar com eles a dificuldade que os pais têm? Não creio que os pais possam trabalhar corretamente com as crianças, participar nessas relações com eles dessa maneira. Nós nos educamos muito mal para o futuro. E o que então o senhor se refere que devemos trabalhar com as crianças? Eu me refiro que as crianças estejam conosco, não que as crianças tomem parte do pai ou da mãe, mas que eles sintam como uma cola que nos gruda a nós, ao casal. Observe. Formar o homem está muito dependente do costume. Ele depende muito do costume e nós formamos tais hábitos que às segundas e às quartas eu e a minha esposa vamos fazer algo. Nos domingos e às quartas com as crianças fazemos algo. A cada sexta-feira eu faço algo com os meus pais, ou os meus pais vêm me visitar, e assim sucessivamente. E apesar que às vezes eu não desejo essas coisas, apesar que eu não desejo, é algo que me sustenta, realiza alguma coisa, faz algo.
e devemos utilizar os hábitos, e eu não penso, nós somos proibidos colocar as crianças nas nossas discussões, porque assim o influenciaremos de uma forma negativa. Não sabemos ainda o que significa essa cola. Com eles, vivem em casal de uma maneira muito mal, e claro que as crianças sentem isso, vivem isso. Nós saímos para fazer atividades mútuas e ainda somos, em certa parte, uma família, mas lembram as disputas em casa e também levam isso ao carro e ao lugar onde vão, mas ainda estão juntos. Eu pergunto assim, por que eles estão juntos e disputam? Se eles já saem juntos para alguns lugares, a um hotel e com a família e com as crianças, não tem suficiente o entendimento que agora, por um dia, nós abrimos uma nova página e fazemos um dia de prazer. Por que não podemos fazer isso? E nisso a psicologia pode nos ajudar. Não está claro se, na verdade, esta cola que gruda a família, que as crianças sofrem, têm tantas dificuldades em todos os níveis sociais, emocionais. As crianças têm um grande peso por causa das relações entre os pais. Nós devemos deixar essas relações dessa maneira? Quando vemos famílias que não são felizes, famílias de nós vemos que essas famílias são melhores. É preferível estar nessa família, falar com as suas crianças, que o pai os leva uma vez por semana ao zoológico, ao planetário. O pai dá o dia de prazer ao filho. Ou a criança sente que ele foi traído pelo pai e ele não ama o seu pai. Não está de acordo com isso. É preferível que o seu pai esteja em casa e tenha disputas com a mãe. É uma família. A mulher diz, assim mostramos um exemplo às crianças. Mostramos quando eles sejam um casal, que eles continuarão discutindo. Você lhes dá um exemplo que eles se divorciam. Então pergunte às crianças o que eles pensam. A mulher, sim, as crianças dizem assim, é certo. De qualquer maneira, não importa como. A mulher diz, o que ferramentas nós podemos dar aos pais, como podemos ajudá-los para começar a mudar esse embrulho. E leve aos cursos e mesmo explicando todos os sistemas, o que são cada coisa, em que sociedade eles estão. Novamente eu digo, que ferramenta você tem fora de permitir desenvolver uma sensação e dar um entendimento? Depois de tudo, você abre frente a eles essa caixa de Pandora, que cada um é egoísta, porque ele renunciará para poder estar em união com alguém. Ele deve ver nisso, ele deve ver que tem um ganho, uma ganância espiritual, material, em dinheiro, em honra, em domínio, em comida, em sexo, em algo que lhe convenha. O que desejos ele tem que ele possa preenchê-los apenas através da família. Nós formamos uma sociedade que através da família não preenche nada, apenas os nervos. Então, para que precisa? A sociedade não apoia nisso. Ninguém exige isso.
Para que ele pode ter que entrar nessas obrigações. Ou seja, nós dessa maneira continuamos, avançamos. Nós devemos encontrar algumas causas que possam influenciar a família e mantê-las juntas. Uma causa é mostrar a esses casais toda espécie de conselhos, como estar relacionando-se e como trabalhar. E eu não acredito que isso seja muito. A segunda pode ser que de certa forma nós tentamos corrigir certas partes e mudar a opinião pública. E então os meios de comunicação, o ambiente mudem a relação para os jovens e assim os mantenham juntas. Apenas opinião pública. Oren diz, com essas palavras nós finalizamos. Obrigada, Orit. Obrigada a vocês que estiveram conosco. Continuaremos com os nossos encontros. Até a próxima. Muito obrigado.